Olá pessoal, aqui eu vou falar um pouco fazer uma apresentação sobre a questão dos algoritmos de busca em grafos, especificamente o White do Dijkstra. Inicialmente eu vou falar o que é um grafo, primeiramente, antes de tudo. O grafo é uma estrutura de dados fundamental na ciência da computação, é muito utilizado para a questão de modelar relações par entre os objetos. E aí ele tem 3 pontos aqui, que é a questão da versatilidade, não linearidade e essencial para IA. E aqui, primeiro, a versatilidade é a questão de... Ele representa desde redes sociais até mapas rodoviários. A questão das redes sociais seria pessoas e amizades. Que aí, nesse caso, entra a questão do Facebook, o Instagram, por exemplo. Que aí, de acordo com os nós e a ligação, que seria, por exemplo, a amizade, seriam as arestas, as conexões entre as pessoas. E até mapas rodoviários, cidades e estradas, que questão de mapear um lugar para o outro, que o Maps e o Waze usa muito. Não linearidade, que ele é diferente de arrays ou listras, que tem um início e um fim. A questão do grafo, ele não tem essa lógica de início e fim. Ele vai se mapeando de acordo com os vértices e arestas que forem se ligando, de acordo com os nós que forem se ligando entre as arestas, com essa ideia aqui. Então, tipo assim, não há uma linearidade. E é essencial para IA no quesito das rotas, que por exemplo é muito usado o A estrela, que eu vou falar mais para frente. Questão de rota de NPCs, protocolo de internet, sistema de GPS, dependendo da teoria dos grafos. Sistema de GPS, rota de NPCs, normalmente vai usar a estrela e protocolo de internet usa o de Dijkstra. Os componentes de um grafo são baseados nesses 3 aqui, que vértices são os nós, são as entidades fundamentais. E um exemplo de mapa são cidades ou cruzamentos, uma rede social são os usuários individuais. Arestas, nessa lógica, eles são as linhas que se conectam aos vértices. Nessa lógica aqui, por exemplo, cada bolinha aqui é uma vértice, cada linha de uma bolinha para outra é uma aresta. Então, nesse caso, eles representam as relações, podem ser direcionadas ou não direcionadas. Um exemplo baseado nessas cidades não direcionadas seriam ruas de mão única, que elas só vão ou elas só vêm. Não direcionadas são as vias de mão dupla, tanto vai como tanto vem. Tanto vai como vem. Então, justamente, há essa questão das direcionadas e não direcionadas, e os pesos são valores associados às arestas, que aí nesse caso não são personalizáveis, entre aspas, que são valores que dependem do problema que você resolve, da situação específica que você está. Então, por exemplo, ele pode representar distâncias em quilômetros, o tempo de viagem, tráfego em rodovia. Então é aquilo, depende do problema que você está lidando e da situação. Então, do primeiro algoritmo que a gente vai falar sobre desses de busca é o do Dijkstra, que foi criado em 1956, justamente por Dijkstra, o algoritmo leva o nome dele, que é para encontrar o caminho mais curto entre nós de um grafo, que é justamente aqui o exemplo de New York a Madrid. Ele vai encontrar o menor caminho, o melhor caminho, que é o menor, entre New York e Madrid. Só que o problema dele é que é uma busca desinformada, é cega. O algoritmo diz que ele não sabe que Madrid está aqui, por exemplo, de New York para Madrid, ele não sabe que Madrid está aqui. Mas ele sabe que o ponto Madrid está em algum lugar nesse mapa, mas ele não sabe onde. Então ele vai fazer o que? Ele vai fazer essa busca desinformada. Ele vai sair buscando aqui, vai fazendo essa busca até ele encontrar Madrid. Então nisso ele acaba indo para caminhos muito irrelevantes, como a Nova York. Ele vai indo aqui lá para trás, nos Estados Unidos, vai lá para cima no Alasca, ele vai descer para América Central, América Latina, ele vai chegar até, para poder chegar, justamente, ele vai sair percorrendo tudo isso aqui até achar Madrid. Então é uma busca desinformada, mas em compensação é uma certeza absoluta, ele vai encontrar o menor caminho. E aqui é um exemplo do algoritmo de Dijkstra, que é um método no caso. Esse método Dijkstra aqui, ele se baseia na lógica de hashmap, para você usar a questão do vértice, questão das arestas para fazer essa busca. Ele vai fazer a questão das comparações com arestas incidentes, ele olha se é direcionado, ele olha a vértice de silêncio, a vértice de origem,
Então justamente ele vai fazendo toda essa busca até ele encontrar o menor caminho. E, e é isso, aí a questão da expansão omnidirecional, que é aquilo, o custo do desconhecido. O Dijkstra ele não avalia o quão perto está o alvo. Ele vai se expandindo como a água em uma superfície plana. Ele vai ali percorrendo tudo até ele encontrar o ponto final. Aí com isso, por conta justamente dele fazer essa busca procurando tudo e todos os redores, ele acaba por sempre encontrar o menor caminho. Aí, justamente, ele tem essa vantagem, ele encontra o menor caminho, isso é uma certeza. Mas a desvantagem é que o custo dele é muito grande por conta da performance. Que se o alvo tá muito, se o objetivo está muito distante, ele vai ir atrás de áreas muito irrelevantes, como o exemplo aqui. Nesse exemplo, ele vai sair buscando os Estados Unidos todinho, vai sair buscando o Canadá, enquanto isso ele está percorrendo aqui a água também, aí ele vai subir para o Alasca, ele vai descer para a América Central até encontrar Madrid. O que é um custo muito grande, a performance vai lá para cima por conta disso, porque ele vai buscar caminhos irrelevantes, ele não precisava ir lá para trás, ele podia só seguir aqui para a direita, mas justamente ele não sabe onde está Madrid, ele tem que procurar. Já o algoritmo de A estrela é diferente, ele sabe onde está Madrid, ele sabe o início e ele sabe o fim. Ele sabe porque ele tem ali, a questão da diferença dele é que ele tem essa heurística, que justamente é uma estimativa, é como se fosse uma linha reta entre New York e Madrid, ele tem essa linha reta aqui, que ele vai procurar. Ele tem essa linha reta imaginária que ele não. Em alguns carros, a maioria dos casos, ele não pode percorrer essa linha reta porque, por N fatores, é uma heurística só, é só um caminho imaginário, um caminho perfeito, que justamente vai ajudar ele a se guiar para onde ele tem que ir. Ele não vai seguir para cá, ele não vai seguir para baixo, ele não vai seguir para cima, por quê? Porque ele sabe que o caminho está aqui, ele sabe que o caminho está na direita, então ele vai pela direita. Justamente a questão da busca informada, ele possui essa bússola que seria heurística. E aí, em comparação com isso, ele é muito mais veloz e muito. E não muito mais preciso, que o de Dijkstra é mais preciso porque ele encontra o menor caminho de certeza. Mas o de A estrela é muito mais veloz. Mas é aquilo, ele vai achar o caminho ele vai achar o caminho da maneira mais rápida, mas ele não vai encontrar o melhor caminho, não vai encontrar o caminho mais curto. E aqui justamente tem o algoritmo, um método aqui implementado do A estrela. E aí é aquilo, ele faz um cálculo, a diferença do Dijkstra para ele é que o do Dijkstra basicamente seria f de n igual a g de n. A de questão da estrela ele que adiciona essa heurística, que é esse h de n, que é justamente f de n é o custo total da rota passando pelo nó n, o g é o custo exato para sair do ponto inicial até o nó atual, que justamente seria só a parte que o Dijkstra tem, e a heurística seria essa estimativa. Então, com essa soma desses dois valores, ele encontra se é para ele seguir justamente, que é o que difere ele do Dijkstra. Se é ele, com essa conta, ele entende se é para ele ir para a esquerda ou se é para ele ir pela direita. O menor valor, ele segue o menor valor. Se o menor valor for para a direita, que é a lógica aqui, ele vai para a direita. Se for para a esquerda, ele vai para a esquerda. Então, justamente, aquela diferença dele é o tipo de desinformado, informada, expande em todas as direções, expande focando na direção do objetivo. E um exemplo aqui em vídeo é esse aqui, que ele mostra, bem visual. A gente falou muito teoria, mas aqui é a questão mais visual. Ele vai mostrar como funciona. Aqui é o ponto, aqui é o ponto inicial, aqui é o ponto final. O do Dijkstra, você vai ver, ele vai mapeando todos os lugares, porque ele justamente ele não sabe que o final está aqui. Ele sabe que o ponto final existe, mas ele não sabe onde está. Justamente, vai fazendo essa busca. Ó, ele vai buscar todos esses lugares aqui até ele chegar nesse ponto aqui, ó. Quando ele chegar, ó, olha o tanto que ele já buscou. Olha o tanto que ele buscou, mas é a certeza dele é que esse caminho aqui é o menor. Isso aqui você pode ter certeza. Mas em comparação, 21 segundos. Aí vocês vão ver a velocidade da estrela. A estrela é muito mais veloz em compensação. Que é justamente, ó, aqui a mesma coisa. Caminho inicial, ponto inicial, ponto final. Aqui, ó, como ele é muito mais rápido, como ele é muito mais eficiente. Porque ele tem essa heurística, seria basicamente o ponto daqui até aqui. Seria um caminho reto, que não tem como percorrer, ó, porque não tem estrada. Um exemplo aqui, ó. Aqui há lugares que não tem estrada, as estradas se divergem aqui. Elas vão se divergindo. Mas aqui, dessa ponta é uma linha reta, dessa ponta até essa ponta é o caminho perfeito. Ele vai se mapeando com isso. Aí aqui ele vai se mapeando, vai seguindo até ele achar. Aí você vê, ó, esse aqui não é o melhor caminho. Acontece.
E obrigado pessoal pela atenção. A apresentação vai ficando por aqui. Agradeço a todo mundo ter ficou ao final e valeu, obrigado.